Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia sobrenatural. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Que madrugada estrondosa. Hoje eu orei com força. Eu sei quando eu uso a minha voz assim, né? Mais força. Glória a Deus. Shalom, pastor Honorato querido. Saudade de vocês. Saudade de você, da pastora Kátia, de todos aí. Shalom, pastora Kátia, ó, falando nela, ela chegou. Shalom, missionária Patrícia querida. Shalom, shalom. Shalom, Eveline. Shalom, Iane, sejam todos bem-vindos no nome poderoso de Jesus. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, animados. Eu estou muito animado com tudo aquilo que Deus está fazendo e com tudo aquilo que Deus vai fazer. Shalom, pastora Maria Leite Tocha. Shalom, pastora Bruna Brito. Shalom, pastora Bruna. Shalom, profetisa Paula. Shalom, shalom, um dia abençoado, um dia poderoso. Tá animado, pastor Norato? Pastor Norato vai ungindo esse shofar aí, porque ele vai ser tocado em Israel, hein? Aleluia, Deus vai te usar lá em Israel, se prepare. Você tá indo como shofarista. Deus está te levando lá para tocar a trombeta. Lá, Manuxei. Oh, meu Deus do céu, eu já quero entrar no manto, é cedo. Aleluia. Shalom, Elzinha. Shalom, shalom, shalom. Shalom para todos vocês que acordaram cedo, já estão na oração da madrugada. Shalom para você que acordou agora. Shalom para você, amém? Sejam todos bem-vindos. Abra comigo em Zacarias, capítulo de número 2. Shalom, pastora Jéssica, querida. Saudades. Aleluia. Shalom, Catiúcia. Shalom, shalom. Já declaro e profetizo um dia abençoado para você, para sua casa, para sua família. Shalom, Elzinha. Um beijo no seu coração. Elzinha, se prepara para Israel, minha querida. Vai ser poderoso, amém? Tenho certeza que nós vamos viver algo estrondoso. Eu quero profetizar que você também, né? Um dia vai estar em Israel. Você que nunca foi, eu quero profetizar que você vai tomar posse desse acesso em nome de Jesus. Então, assim que você puder, tiver oportunidade, tire o seu passaporte profeticamente. Mas apóstolo, eu só tenho condição de tirar o passaporte, mas tudo é um começo, tudo é profético, amém? Eu sou extremamente intencional. Eu não preciso ter tudo, mas se para você pisar na bênção adquirindo o passaporte, assim que você tiver condições, você vai lá e adquire seu passaporte, amém? Vocês já fizeram o Mural dos Sonhos? Vocês já fizeram o Mural dos Sonhos, gente? Gente, hoje eu olho, pro meu Mural dos Sonhos que eu fiz em 2018. Foi 2018. Fiz com 8 cartolinas, eu tenho que refazer. Com tanta correria eu não consegui refazer o meu Mural dos Sonhos. Mas o Mural dos Sonhos, né? O Mural dos Sonhos profético que a gente fala, né? A gente fala Mural dos Sonhos proféticos. Como que funciona? Você vai colocar ali os seus objetivos espirituais, principalmente, né? Comece pelos seus objetivos espirituais, seus objetivos como com o seu cônjuge, com sua família, né? Para com seus filhos, certo? Então, eu até estava mostrando para um discípulo meu, esses dias, eu até, não sei se está aqui, vou tentar achar para você. Tá aqui, ó, o meu Mural dos Sonhos. Há anos atrás, né, eu coloquei lá, né, isso aqui é uma cartolina, tá, gente? Aí eu coloquei lá o meu mural, coloquei multidões, mover, jejum, unção, sobrenatural. Aqui, ó, eu e Jesus, amém? Então um pedacinho do mural. Aí eu profetizei como se já tivesse acontecido, amém? Como se já tivesse acontecido. Eu lembro que eu coloquei aqui numa parte: somos inundados todas as manhãs por um amor constrangedor, o amor de Jesus. É como uma explosão dentro dos nossos corações. Vivemos por Ele e para Ele todos os dias. Andamos de mãos dadas ao lado dele. Somos imitadores de Cristo na terra. Exalamos o perfume de Jesus em todas as nossas condutas diárias. Somos abençoados pelo mais perfeito e genuíno amor. Então, esse aqui é um ato profético, né? Esse é um ato profético. Aí eu coloquei assim, ó, na outra declaração que eu fiz: somos buscadores crônicos da presença gloriosa de Deus. Somos portadores da unção dobrada de Elias.
Nascemos para impactar e transformar nossa geração. Isso aqui, queridos, eu tinha só uma célula na garagem, tá? Né, amor? Isso aqui eu só tinha uma célula na garagem com algumas pessoas. E olha só a minha declaração. Somos buscadores crônicos da presença gloriosa de Deus. Somos portadores da unção dobrada de Elias. Nascemos para impactar e transformar a nossa geração. E seremos instrumentos de Deus na terra. E somos instrumentos de Deus da terra todos os dias. Experiências com o reino celestial são comuns e abundantes todo o tempo. Possuímos um ministério marcado pela chama de fogo. Qual que é o nome do nosso ministério? Esse aqui não tinha na Global Fire ainda, né? Global Fire, fogo global. Aí eu coloquei aqui, a presença do Espírito Santo nunca foi tão viva e presente como em nossas reuniões. Queridos, isso aqui, eu sempre fui muito ousada. Aí, se você olhar aqui, ó, para quem entrou agora, né? Eu sempre coloquei as fotos que eu coloco, ó. As declarações, as palavras-chave. Visão, né? Enviar, treinar, edificar, consolidar. Aí a capa do Elias caindo para Eliseu. Essas são as imagens. Aqui, ó. Eu e o Jesus. Amém? Deixa eu achar aqui. Então, eu sou ousada. Olha aqui, ó. Olha, acho que não sei se é um estádio aqui, mas é um estádio lotado. Isso aí coloquei em 2000 e quanto? Um estádio, multidões. Eu vou achar todas as... Deixa eu achar. Aqui, ó. Ó, a outra foto aqui. Ministério, Jesus, ousadia, oração, né? Hoje a gente tem uma vida de oração, né? Eu já tinha lá atrás, mas hoje é com muita gente, né? Sacrifício. Aí aqui tem, ó, Jesus abraçando um rapaz, sobrenatural, sacrifício. Isso aqui representa o apóstolo, né? Aquele outro representa eu. Então, isso aqui tudo, queridos, né? Deixa eu achar outra aqui. Eu tenho... A parte espiritual deu 2 cartolinas. Aleluia. Olha só. Olha outra declaração que eu fiz. Possuímos um ministério rico e abundante em todos os dons espirituais. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, né? Eu coloquei todos os dons, nomeei todos. Deus fala conosco através de sonhos proféticos, revelando, livrando, alertando, edificando, acalmando, tranquilizando, confirmando. Somos direcionados e liderados pelo próprio Deus, assim como foi com Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, né? Aí eu coloquei assim minha última declaração. Estamos ganhando o mundo inteiro para Jesus. Gente, aqui tem fé, hein? Estamos ganhando o mundo inteiro para Jesus. Olha o nome do ministério, Global Fire. Estamos ganhando o mundo inteiro para Jesus através de um avivamento sobrenatural que Deus tem derramado diariamente sobre nossas vidas. Somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Então, queridos, né? Isso aqui eu fiz, eu evangelizava pessoas dentro de uma garagem. Isso é tudo, né? Não tinha Global Fire, não tinha tudo isso que acontece hoje, né? E eu já declarava todas essas coisas. Eu já declarava tudo isso. Dentro de uma garagem, dentro de um consultório, né, apóstolo? A minha visão era, eu evangelizava dentro do consultório médico e evangelizava dentro, né, da minha garagem. Era onde eu evangelizava. E eu não tinha rede social, porque Deus tinha pedido para mim não ter rede social naquele tempo, né? Então, assim, coloque uma imagem e decrete as coisas. Amém? Mesmo você não vendo possibilidade daquilo. E hoje a gente está pisando em tudo isso que foi decretado. E eu acho isso extraordinário. Vamos orar para nós começarmos? Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero te animar a fazer um mural dos sonhos proféticos. Aí você vai ter que refazer ele rápido, porque começa a acontecer. Você começa a orar colocando a mão nele. É poderoso. É poderoso. Amém? Então vamos lá. Abram comigo em Zacarias, capítulo 2, vamos orar para nós começar. Diga aleluia, aleluia. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar. Pai, eu quero te adorar, quero bendizer, Senhor Deus, o teu santo nome. Obrigada, Jesus, por cada madrugada, Senhor Deus, a qual o Senhor, Pai, nos sustenta, derrama e transborda, Pai, esse avivamento extraordinário sobre cada um de nós. Pai, eu quero te glorificar, Senhor Deus, por essa madrugada. Eu creio, Pai, que o Senhor está, Pai, passeando sobre a terra.
para, Senhor Deus, trazer um alinhamento genuíno e global. E nós, Pai, queremos estar debaixo desse alinhamento. Pai, nos alinha, Senhor Deus, sempre. Nos alinha, Senhor Deus, em tudo aquilo que nós fazemos. Nos alinha, Senhor Deus, em todas as direções das nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, eu clamo por cada pessoa, por cada vida, por cada família que está aqui nesse devocional. Pai, que o Senhor venha romper com o céu de glória agora, Senhor Deus, sobre este lugar. E o Espírito Santo possa nos ministrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É exatamente isso que eu te peço e acesso, Pai, esse nível de revelação e de conhecimento. Amém? Queridos, eu não sei se vocês viram, eu lancei uma aula gratuita para você participar. É sem ser nesse sábado, né? Sem ser hoje, que é sábado, é no próximo sábado, dia 7 de março, às 14 horas. É uma aula chamada Origem dos Demônios. Se você, quer o link, escreve aqui agora nos comentários eu quero e o link vai chegar para você, tá? Ou escreve em qualquer uma das nossas últimas postagens a palavra eu quero e vai chegar o link, você vai se cadastrar, certo? É gratuita. Eu tenho certeza que é uma aula que vai trazer uma ruptura tremenda, na sua jornada espiritual, trazendo um entendimento muito grande sobre, a origem dos demônios. Eu vou falar sobre essa hierarquia das trevas, como que ela atua, as limitações. Então, se você não fez a sua inscrição ainda, escreve agora aqui nos comentários a palavra eu quero. Vai chegar o link para você, tá? E aí você vai fazer a sua inscrição bem bonitinha, certinha. Tem um grupo ali. Ontem eu mandei um presente para vocês lá no grupo, tá? Um mapeamento bem legal para vocês estarem fazendo. Amém? Vamos lá. Zacarias, capítulo de número 2. Hoje eu tenho um devocional bem legal para vocês. Vocês aceitam um cafezinho? Zacarias, capítulo de número 2. Falei para vocês ontem, Zacarias é um profeta, um dos profetas que mais deu detalhes sobre o Messias. Ele é um profeta maior porque ele é um profeta messiânico, certo? E ele veio mais ou menos uns 520 anos antes de Jesus vir sobre a terra. Quando levantei os olhos outra vez, vi um homem segurando uma corda de medir. Aonde você vai? Perguntei. E ele respondeu, vou medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento. Então o anjo que estava comigo foi se encontrar com outro anjo que vinha em sua direção. E o outro anjo disse, corra e diga àquele jovem, um dia Jerusalém ficará tão cheia de pessoas e animais que não haverá muros na cidade, pois não caberão todos dentro dela. Então eu mesmo serei um muro de fogo ao redor de Jerusalém, para protegê-la, diz o Senhor. E eu serei a glória no meio da cidade. Aí aqui agora entra um subtítulo chamado Os Exilados. Os exilados são chamados de volta. O Senhor diz, saiam, fujam da Babilônia, na terra do norte, pois eu os espalhei aos 4 ventos. Saiam, povo de Sião exilado na Babilônia. Depois de um período de glória, o Senhor dos exércitos me enviou contra as nações que saquearam vocês e disse, quem lhes faz mal? Faz mal a menina dos meus olhos. Então, aquela passagem, aquele dito, que Deus cuida dessa pessoa como a menina dos olhos, saiu exatamente daqui. Levantarei a minha mão para esmagar as nações, e seus próprios escravos saquearão. Então vocês saberão que o Senhor dos exércitos me enviou. O Senhor diz, cante e alegre-se, ó bela Sião, pois venho habitar em seu meio. Naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor, e elas também serão o meu povo. Habitarei em seu meio, e vocês saberão que o Senhor dos exércitos me enviou. A terra de Judá será propriedade do Senhor na terra santa. Olha só, a terra de Judá será propriedade do Senhor na terra santa. E mais uma vez, ele escolherá Jerusalém para ser sua cidade. Cale-se diante do Senhor toda a humanidade, pois ele se levanta de sua santa habitação. Amém? Então, o que Zacarias está vendo aqui? Zacarias está vendo um homem com um cordel de medir, indo medir Jerusalém, certo? E Deus interrompe a medição e declara,
tá? A cidade não vai poder ser limitada com um muro, porque Deus fala, eu vou ser o muro desse povo, porque essa cidade ela vai ser muito cheia, ela vai ser muito habitada. Então Deus fala, eu vou ser o muro de fogo de Jerusalém. Então Jerusalém será habitado que sem muros. Então ali, né, se você for estudar o contexto de Israel, as cidades, né, Samaria, essas cidades, Jericó, né, lembra? Para derrubar as muralhas de Jericó, as cidades eram feitas com muros para fortificação, certo? Para impedir a guerra, o ataque, certo? Então quando eles iam saquear, eles tinham que romper essas barreiras aí que haviam em volta dessa cidade. Não é como hoje, né? A nossa cidade, né? Na sua cidade aí, com certeza não tem um muro em volta dela, certo? Por causa da expansão. Então Deus, ele não trabalha com os limites do ser humano. Ele trabalha dentro dos seus limites. E Deus, ele não tem limite nenhum. Ele é um ser ilimitado. Então Deus, ele nos protege com a sua muralha de fogo, certo? Então o que eu quero tomar aqui juntamente com você, certo? Deus, não adianta a gente tentar confiar na nossa força humana, no nosso recurso. Ah, não, porque eu conheço fulano, eu tenho acesso a tal lugar porque eu sou amigo do prefeito, eu sou amigo do não sei quem, nanana. E eu quero dizer para você, o Senhor é o nosso muro, o Senhor é a nossa fortaleza, certo? E tem muitas pessoas que confiam em pessoas, confiam no dinheiro, confiam, né, em ter acesso mas eu confio essa pessoa pode me ajudar. E eu quero dizer para você, a nossa confiança tem que ser somente no Senhor, amém? Então, não adianta a gente tentar medir as coisas na nossa lógica, não adianta a gente tentar medir as coisas, as consequências e tudo que acontece na nossa lógica, mas Deus, na sua infinita soberania, onisciência, onipresença, onipotência, Ele está cuidando de nós como a menina dos olhos e Ele está colocando uma muralha de fogo em volta de cada um de nós, das nossas casas, amém? Essa madrugada eu orei contra o espírito de Leviatã. Então lembra que eu falei para vocês, falei, gente, Leviatã é um principado que atua sobre as águas. Então tem acontecido tragédias, né? Eu não tenho estado nas redes sociais, mas eu sei que tem acontecido tragédias. Eu não sei onde eu vi uma foto, né, de barragens caindo. Então, o que é isso? Por que agora, dentro desse mês de Adar? Por que agora? Por causa do que eu disse para vocês, certo? A serpente marinha. Então, está acontecendo o quê? Está acontecendo, né, prejuízos, né, estruturais na terra por causa das águas, amém? Então essa madrugada, né, o Senhor me comissionou a orar por Minas Gerais, né, e lá sempre está acontecendo, e eu já tinha orado uma outra vez na madrugada, certo? Então, queridos, Deus, Ele é a nossa proteção. Então não adianta a gente falar, eu estou morando num lugar seguro, o lugar que eu estou não vai acontecer nada, amém? Mas se você não orar e não entregar a sua casa para Jesus, os teus filhos, o teu marido, a tua esposa, é isso que Deus quer de cada um de nós, um posicionamento, tá? Um posicionamento. Então, né, aqui na outra parte, né, deixa eu ler a outra parte. Então o Senhor ordena que Sião se alegre, pois Ele habitará no meio do seu povo. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele tempo e também seriam o seu povo. Amém? Então eu vejo, né, essa palavra também para os nossos dias. O Senhor está levantando um remanescente. O Senhor está chamando um povo para ser restaurado. E é um povo muito improvável, né? Então é um povo totalmente fora do padrão religioso que nós estamos acostumados. Então a gente está vendo Deus, né, levantando nesses últimos dias os trabalhadores da última hora. Gente que não contava em estar com a mão no arado, de repente está com a mão no arado, de repente Deus chamou essa pessoa, Deus habilitou, capacitou essa pessoa e daqui a pouco aquela pessoa está fazendo mais que alguém que está há 20 anos aí, que fez teologia. Eu não estou menosprezando quem faz teologia de jeito nenhum, mas eu estou falando que Deus tem capacitado pessoas que estão tão avivadas, que têm uma vida de oração tão genuína, que de repente estão vivendo uma grande expansão, certo? Por quê? O Espírito Santo é quem está governando. Então eu orei também essa madrugada contra a corrupção da igreja do Senhor. Então, queridos, o Espírito Santo, em muita igreja que está apagada, por causa que o Espírito Santo ele não tem voz dentro das igrejas, né? Tem um líder ali fazendo exatamente o que ele quer, o que ele acha, o que faz sentido para ele, mas não o que faz sentido para a igreja do Senhor. Amém? Por quê?
Nós temos que ser comissionados por Deus, mas para pregar a verdade e não o que convém. E eu vou falar uma coisa para você. O evangelho, se ele não doer, você não está pregando um evangelho genuíno. Eu acredito que toda pregação tem que nos confrontar, nos posicionar todas as vezes. O evangelho, ele tem que nos confrontar ou a orar mais, ou a buscar mais, ou a se redimir. Amém? Então eu vejo que Deus está, aqui a palavra fala que Deus vai reunir o povo em Jerusalém. Deus tem, conectado um povo, um remanescente, avivado. Deus tem levantado vários braços do avivamento sobre a nação brasileira. Deus tem levantado muitos homens e mulheres de Deus genuínos. E eu quero que você permaneça genuíno e não perca a sua motivação real pela qual você está buscando Jesus. Muitos querem, fazer as coisas para se aparecer, mas eu te digo a verdade. Eu te digo verdadeiramente, não fica de pé. Deus uma hora põe a mão. Porque, queridos, e não consegue crescer porque a sua motivação tem que ser genuína. E qual que é a motivação genuína? Você tem que fazer porque você ama o Senhor acima de todas as coisas. A gente ora na madrugada porque a gente ama o Senhor, a gente acredita no avanço do reino de Deus. Porque, queridos, se não for essa motivação, ninguém não fica. Não consegue. Você pode orar uns 40 dias, mas você não permanece numa madrugada. Você ora 40 dias, você precisa de um socorro imediato. Amém? Então, Deus, Ele está buscando um povo separado. Deus está buscando um povo na terra que é Kadosh. Amém? E eu quero confrontar você hoje a se posicionar cada dia mais. E não tenha vergonha de falar assim, Jesus, me limpa, me lava, eu peço perdão todo dia para o Senhor Jesus. Fala assim, Jesus, tem alguma coisa de errado que eu estou fazendo, me corrige. Me confronto, porque muitas vezes a gente pode estar cometendo erros e não está vendo. Isso chama o quê? Iniquidade, certo? A transgressão é quando você peca sabendo que é errado. O pecado é quando você tenta fazer o certo, mas acaba fazendo aquilo que é errado, certo? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje em Zacarias, capítulo de número 2. Amanhã nós vamos ver o capítulo de número 3. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, hoje eu quero trazer para vocês um devocional, tá? Linkando com tudo que nós vamos estar fazendo, nesse sábado agora, dia 7/3, nós vamos ter uma aula chamada Origem dos Demônios. E aí eu vou trazer para você toda a hierarquia do reino das trevas, de uma forma que você talvez nunca viu, como que se originou os demônios, qual que é a diferença dos anjos caídos, dos demônios. Então, para você participar, só escrever aqui a palavra eu quero, vai chegar um link para você no direct, você vai fazer sua inscrição, vai entrar na nossa plataforma do aluno, amém? Você vai entrar na nossa plataforma do aluno, ali o pessoal vai mandar para você como que você entra na plataforma, tudo bonitinho, certinho. Então vai ser sábado da semana que vem, dia 7. Então vai ser umas 3 horas, é gratuito, 100% gratuito, 100% online. E outra coisa, dentro dessa aula eu vou fazer o lançamento do seminário antecipado. O seminário eu vou lançar dia 10, que é na terça-feira, eu vou fazer uma live, vou fazer o lançamento oficial. Aí eu vou jogar para todas as redes sociais. Mas nesse sábado, dia 7, eu vou abrir o seminário com um preço, com uma oportunidade única. Aí depois o lançamento é outro preço, tá bom? Então, aproveitem não só a aula, mas a oportunidade que eu vou trazer para vocês. Escreve aqui a palavra eu quero, certo? Que do dia 7 é gratuito. E dentro do dia 7 você vai ter uma oportunidade incrível. Gente, o seminário de libertação em batalha espiritual que nós vamos fazer no dia 21, certo? Você vai ter certificado de conclusão. Serão mais de 7 horas de aula ao vivo. Você vai ter uma apostila e outra. Você vai ter o resumo da Escola de Libertadores dentro de uma apostila, dentro de uma só aula, de tudo que você precisa saber de libertação em batalha espiritual. Amém? Vai ser algo sobrenatural, tá? Imagina, você ter um certificado de libertação em batalha espiritual, certo? Porque eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber dentro do campo de batalha. Tudo, os macetes, os pulos do gato, né? E nesse momento, o demônio não saiu, o que você faz? Nesse momento, aconteceu isso, o que você faz? Como que... Tudo, passo a passo. Vou dar para vocês uma baita aula. Então, vai chegar aí no seu direct, certo? Um link para a aula ao vivo. E nessa aula, né, que é da semana que vem, você vai desfrutar também muito, que é chamar Origem dos Demônios. Pensa numa aula fantástica, tá? E essa aula é nova, ela é inédita, porque eu não coloquei ela na Escola de Libertadores. Não, eu ia colocar ela na próxima escola, mas eu já estou antecipando ela e eu vou dar ela de forma gratuita. Amém? Glória a Jesus!
Quero trazer hoje para vocês a diferença de batalha espiritual, libertação e cura interior. E eu quero que você entenda. Você, Deus que tem colocado, né? Ontem eu tentei quebrar todo tipo de crença limitante relacionado à libertação, à batalha espiritual. Apóstolo, mas eu não gosto de batalha espiritual. Então, não oro na madrugada. A oração da madrugada é uma batalha espiritual. Que você entra para ganhar. Ah, então batalha espiritual é esse tipo de oração? Aham. Então eu quero trazer hoje para você a diferença de uma coisa e de outra, para você não confundir e para você entender como que, né, Jesus vai nos usar através do seu santo nome, tanto da batalha espiritual, tanto na libertação e tanto também na cura interior. Então é um ramo, e esses 3 ramos, ele envolve o quê? Trazer um alinhamento, uma restauração, a libertação, a cura interior, certo? Então quero começar aqui falando com vocês um pouquinho, tá? Abram comigo agora em Efésios capítulo 6, verso de número... Efésios 6, verso de número 10. Abram comigo. Glória a Jesus. Diga aleluia, aleluia. Vocês pegaram, né? Ó, Efésios capítulo 6, verso de número 10. Amém? Então, gente, batalha espiritual, é igual a apóstolo colocou, acontece todos os dias. Obrigada, pastora Bruna. Então vamos lá, abra comigo em Efésios. Aleluia. 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 Efésios capítulo 6, verso de número 10. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Agora, olha só. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Colocar a armadura de Deus também envolve a batalha espiritual, porque você está se posicionando para a guerra. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes, autoridades do mundo invisível e contra grandes poderes neste mundo das trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então a batalha espiritual é sobre a resistência, a guerra, o confronto que nós, né, lidamos todos os dias, que vem desse mundo espiritual que aos nossos olhos naturais é invisível. Então, é exatamente isso que é a batalha espiritual. Então, a batalha espiritual é o quê? É um confronto, certo? Diário contra as resistências espirituais externas, contra a opressão do diabo que fica ao derredor tentando uma maneira de tentar nos intimidar, tentando, né, fazer com que a gente venha recuar. Então, essas resistências, a intenção do diabo é fazer o quê? É você fraquejar na sua fé, é você parar de obedecer a Deus. Então, o que é a batalha espiritual? A batalha espiritual é um confronto diário contra todo tipo de resistência espiritual externa, contrária à vontade de Deus, ok? Então, esse processo de batalha espiritual, por exemplo, no mundo espiritual, o que isso implica? No mundo espiritual implica, né, a oposição, a resistência, a tentativa de intimidação, o desgaste para fazer as pessoas parar. Então, no mundo espiritual, a batalha espiritual implica, né, dentro da vida de uma pessoa, exatamente isso, na alma, trazendo cansaço, trazendo desânimo, trazendo confusão, trazendo peso emocional, trazendo vontade de desistir. Então, a gente luta diariamente para não entrar nesse lugar, porque a intenção de Satanás é fazer exatamente isso, tá? No comportamento, a intenção de Satanás, principalmente quando ele quer oprimir um lugar. Então, opressão espiritual é batalha espiritual, certo? Então, a gente precisa detectar que está acontecendo uma guerra espiritual dentro do ambiente, onde o diabo quer trazer opressão, certo? Até fiz um vídeo esses dias falando, né? Começou a sentir desânimo, preguiça, procrastinação, um sono. Isso é uma opressão espiritual. Ou seja, o ambiente está sendo manipulado pelo diabo para interferir no seu emocional, na sua cognição. Então, dentro do comportamento, a pessoa começa o quê? A fazer projetos, não termina, procrastina, certo? Vive sempre apagando incêndio, não consegue avançar na sua vida espiritual, não consegue ser contínuo, certo? Então, vamos trazer aqui quais são as ações que estão envolvidas dentro da batalha espiritual. Então, eu quero que você entenda. A gente fala assim, o Ministério de Libertação. Ele envolve 3 grandes ramos, certo? Ele envolve o ramo de batalha espiritual, que é o que eu faço todos os dias na madrugada. Ele envolve o ramo
né? Eu faço também aqui com vocês, quando eu trago, eu exponho o mundo espiritual, eu estou, né, aqui trazendo o que é, ensinando para vocês batalha espiritual. O que você faz? Por exemplo, faz uma oração de guerra na sua casa, unge a sua casa, levanta um decreto pela vida do seu esposo, certo? Quando a gente levanta lá, aquela campanha que a gente fez, o resgate, das 2h45 da manhã, aquilo ali é batalha espiritual, tá? A gente está batalhando espiritualmente pela vida de pessoas, por lugares, por territórios, certo? Então existe dentro do campo fala assim, a libertação, existe 3 ramos, que é a batalha espiritual, a libertação, que é a ação direta, e a cura interior, tá? Que visa o quê? Trazer uma libertação para os processos que acontecem dentro da alma. Então, quais são as ações envolvidas dentro da batalha espiritual? Orar mesmo sem vontade. Então, por exemplo, a gente ter uma perseverança em oração é a batalha espiritual. Você está praticando batalha espiritual. Perseverar na leitura bíblica. Gente, eu confesso para você, não é toda hora, não é todo dia que a gente quer ler. E eu sou bem desatenta. Então, o dia que eu não quero ler, eu coloco o áudio da Bíblia e vou seguindo com a minha canetinha. Mas eu faço o capítulo que eu me propus a fazer todos os dias. Amém? É exatamente isso que eu quero que você entenda. Amém? Estão conseguindo entender? Então, por exemplo, jejuar continuamente também envolve a batalha espiritual. Jejuar com propósito. Gente, jejuar com propósito é poderoso. Por exemplo, tem pessoas que só jejuam e não estão jejuando com propósito. Então você está perdendo seu tempo, porque nós precisamos, você está só provocando uma edificação, mas vamos supor, abri agora, tá? 40 dias específico dentro de um propósito para ir para Israel, pelo tempo da expansão. E qual é a expansão agora? O Senhor falava, a expansão em raízes vocês fizeram, agora é a expansão para fora. Expansão que o cedro vai sair para fora. Então, quando você jejua com propósito, envolve o quê? Você está entrando em guerra, em batalha espiritual, por um objetivo também para adquirir mais fé, mais força, mais resiliência. Então, quando a gente jejua, o jejum ele provoca em nós uma fé avassaladora para acreditar e tomar posse, tá? Outra ação envolvida na batalha espiritual, resistir a pensamentos de desistência. E eu sei que o diabo, por exemplo, o diabo todo dia vai tentar falar contra a sua identidade. Só que quem ora na madrugada já percebeu que antes o diabo toda hora te acusava, lançava coisas sobre você. Você começou a orar na madrugada, ceiar todo dia. Gente, ceiar todo dia também, queridos, é uma blindagem tão sobrenatural. E a nível da libertação, você não sabe o que ceiar todo dia provoca dentro do seu corpo, da sua alma, da sua mente, do seu espírito. Nós fazemos um memorial do Cristo, consagramos um pedaço de pão como o corpo do Cordeiro, um pouquinho de suco de uva como o sangue do Cordeiro, nós tomamos isso. E nós recebemos isso não só a nível carnal, ou seja, na nossa boca, no nosso estômago, mas nós recebemos isso na alma, nós recebemos isso no espírito. E isso traz um alinhamento sobrenatural sobre nós e um nível de consciência aumentado sobre a pessoa de Cristo. Então, e também uma blindagem na nossa mente. Então, você pode perceber, antes o diabo te atacava, você ficava atormentado, você começou a orar na madrugada, acabou. Agora os ataques são mais pesados, né? Não são todos os dias, mas ele já não consegue fazer aqueles ataques sutis que ele fazia antes, por causa que você criou resistência, você criou força, a sua identidade está mais bem formada, mais bem forjada. Por quê? Por causa do campo. Então, por exemplo, quem ora às 3 horas da manhã tem mais resistência, tá? Porque, querido, 3 horas da manhã é o alto nível da guerra. Então, vamos supor que você tem 3 tipos de guerra. Tem uma guerra que acontece à meia-noite, outra guerra às 3 horas da manhã, uma guerra ao meio-dia, uma guerra às 3 da tarde. A guerra das 3 horas da manhã é aonde os principados, as potestades, do governo das trevas, as hostes malignas, satanistas, feiticeiros, macumbeiros, né, magos, todos esses cavalos de Satanás e toda a hierarquia infernal está mais agitada porque a humanidade está dormindo e não é todo mundo que está em vigília. Então, esse horário é o horário mais forte e é um horário de transição de anjos, né? Então, vem os anjos de alta patente, é onde tem muito sacrifício. Então, quem consegue se acostumar a orar dentro dessa atmosfera, consegue lidar com qualquer outro tipo de guerra. Mas para isso você tem que se consolidar, tá? E o que mais que envolve a batalha espiritual? Envolve, estar posicionado em batalha espiritual envolve também uma vida em santidade.
Queridos, você pensa que não, mas o fato de você ler a Bíblia, orar todos os dias, escutar louvores, isso é batalha espiritual. Você está o quê? Você está se santificando para ter convicção, né? Ou seja, para se alinhar em Deus, certo? Rejeitar distrações. Por exemplo, você percebeu que você está muito tempo vendo vídeo na internet. Aí você tomou um posicionamento, não, isso aqui está me distraindo. Isso é batalha espiritual. Ou seja, você está detectando algo e você está se posicionando para que Satanás não venha tirar a sua atenção, tirar o seu foco, tá? Escolher todos os dias aquilo que agrada o coração de Deus. Todo dia você falar assim, o que Jesus faria aqui nesse momento, tá? Discernir os ataques também é batalha espiritual. Peraí, por que essa pessoa está falando assim comigo? Quem está aí? Quem está por trás dessa pessoa? Também isso aí é discernir os ataques espirituais, tá? Então, vigiar em ambientes, em conversas, não negociar os seus princípios espirituais, os seus princípios de caráter, não negociar, isso tudo envolve o quê? As batalhas, tá? Então, essas ações envolvem, sim, o campo de batalha. Porque nós temos um campo de batalha espiritual na mente, um campo de batalha espiritual nas nossas condutas, um campo de batalha espiritual dentro do mundo espiritual, dentro do nosso dia a dia. Aleluia! Abram comigo em Tiago, capítulo 4, verso de número 7. Tiago, capítulo 4, verso de número 7. Acharam? Diz assim, portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Isso é batalha espiritual. O fato de você obedecer e se submeter a Deus é batalha espiritual. Então, quem se posiciona em Cristo já está... Gente, você se converteu, você entrou em batalha espiritual. Você se converteu, sua casa se levanta contra você. Você se converteu, as pessoas vão querer, né? As pessoas vão querer confrontar você na sua fé. Amém? Então, vamos aqui. O posicionamento da batalha espiritual é exatamente isso. É discernir os ataques, é estar vigiando. É, por exemplo, não, vamos supor que você ganhou lá um pingentinho. Isso aqui é de uma abelha, tá, gente? Eu ganhei da pastora Kelly. Então, você ganhou um pingentinho lá de um olho grego, de uma mão de Fátima, você ganhou um pingentinho lá de um trevo de 4 folhas. Você é crente, você usa isso? Não. Lá no seminário do dia 21, eu vou trazer todos esses símbolos que o cristão não pode usar. Por quê? Abre legalidade. É como se você estivesse usando um amuleto de um Deus pagão, que não é o seu único e verdadeiro Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente usa, porque pode... quais são os livros que tem na sua casa? Amém? Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Muito cuidado com os livros que você tem na sua casa. Os nossos livros têm que ter cunho de edificação. Porque livros que foi feito pelo reino das trevas, eles abrem portais. Livro de espírita, livro de satanismo, livro de luciferianismo, eles abrem portais, eles têm símbolos. E os demônios precisam apenas de um símbolo. E nós precisamos vigiar muito. Símbolos que você se tatuou. Então, para o diabo abrir um portal é muito fácil. E aí, se você foi lá, vamos supor que eu não conhecia Jesus, eu fiz lá um pentagrama. Mas eu nem sabia o que era um pentagrama. Então, você precisa colocar a mão na sua tatuagem, pedir para que Jesus recolha todo o sangue, né? E todo portal que foi aberto tem que ser fechado através do sangue poderoso de Jesus e pedir perdão para Deus. Amém? Certo? Porque, queridos, eu não estou falando que todas as tatuagens têm um símbolo satânico. Mas toda tatuagem é uma mutilação, tá? Certo? E abre sim legalidade. Amém? Então, todas essas coisas, o que abre legalidade, o que não abre legalidade, eu vou estar trazendo para vocês no dia 21, certo? Do 3, que vai ser nesse seminário de libertação e batalha espiritual. Nesse sábado agora, dia 7, é uma aula gratuita chamada A Origem dos Demônios. E para você participar, né, você precisa escrever aqui, eu quero, vai chegar um link para você fazer a inscrição. Quais são os sinais que uma pessoa está enfrentando uma batalha espiritual? Agora, todo dia nós enfrentamos uma batalha espiritual porque nós estamos posicionados em Cristo. Então, se nós estamos orando, nós estamos jejuando, só que nós não estamos sentindo o ataque, porque nós estamos com a espada levantada em ataque. Então, quando nós oramos na madrugada, colocamos a armadura de Deus, tô bem, porque você está na linha de frente atacando. Só que tem muitas pessoas que não entendem de batalha espiritual, não estão posicionadas em Deus, e muitas delas estão vivendo debaixo de uma batalha espiritual. Quais são os sintomas que uma pessoa está enfrentando uma batalha espiritual?
Quem é essa pessoa que está enfrentando a batalha espiritual? Pode ser eu e você que está posicionado? Sim. E geralmente quando eu e você que estamos posicionados, jejuando, orando, é porque ou nós estamos transicionando de um nível para outro, tá? De uma dimensão espiritual para outra, para um tempo de expansão, certo? Ou nós estamos na brecha por uma circunstância grande, aonde envolve não só hostes malignas, mas muitos principados e potestades. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui para você a última vez que eu senti uma opressão espiritual terrível, quando eu lancei o Reset. Eu lancei o Reset e ali teve um nível de libertação muito grande a nível de corpo, alma, mente e espírito. E aí teve um dia que os demônios, que as pessoas começaram a adquirir o Reset e fazer, e começou a viver aquele processo, jogar coisa acumulada fora, e começou um processo de grande libertação. E aí eu teve um dia que os demônios, existe uma barreira na minha casa, eu vi isso no mundo espiritual. Eles estavam, já viu o estádio? Parecia que eles estavam como se fosse em volta da minha casa, eles não podiam entrar, mas o fato deles estarem aglomerados com muita raiva de mim, trouxe uma opressão. Sim, eu senti o quê? Eu senti naqueles dias um cansaço que eu não sinto, eu sou muito ativa, queridos, eu não volto a dormir depois. Esses dias que eu falei pra vocês que eu tava cansada, meu corpo tava pedindo descanso, mas depois que eu descansei, depois das 2h20, oração da madrugada, meu devocional, vou fazer ali o meu suco detox daquele dia, já vou colocar algo para lavar o organismo, faço meus 20 minutos, de governo, meus 20 minutos de governo dentro da minha casa, aí vou fazer as coisas do ministério, não paro mesmo. Então, de repente, você começou a ficar com um cansaço anormal, e isso pode ser que você está enfrentando uma batalha espiritual. Então, quais são as pessoas que geralmente enfrentam as batalhas espirituais? São pessoas que não estão posicionadas, certo? Então, essas pessoas que geralmente não estão posicionadas em Deus, não estão jejuando, não estão orando, o que eles vão sentir? Um cansaço muito grande sem um motivo aparente, Dorme, mas vive cansaço. Essas pessoas querem avançar, mas elas estão sempre travadas. Começam bem, mas todo o tempo estão ali desanimadas, sentem um peso muito grande ao orar, não tem força para orar, não tem força para jejuar, às vezes começa um jejum, mas não consegue, certo? Tá sempre reagindo, mas nunca consegue ter tempo de descanso, reage a qualquer coisa, não pensa para falar, não pensa. Então, são pessoas que estão enfrentando o quê? Uma batalha espiritual. São pessoas que têm vontade de largar tudo, desistir de tudo, sair e falar, não, eu não quero saber de nada. Vive apagando crises, ou seja, vive enfrentando crises diárias, certo? Todo o tempo, Não tem clareza mental, sempre está irritada, sempre estão com as emoções turbulentas. Então, a pessoa que está enfrentando uma batalha espiritual, que não está posicionada, geralmente ela sente isso. Nós que estamos posicionados em Deus, geralmente a nossa batalha espiritual está relacionada à sua posição. Você se colocou na brecha. Vamos supor que você se colocou na brecha por um estado do Brasil. Você se colocou na brecha pela nação do Brasil. Aí você começou a sentir um certo nível de opressão. Por quê? Porque quem governa o Brasil dentro das regiões das trevas, tá? Gente, Jesus governa o Brasil, mas existem a influência de um principado sobre cada nação e potestades. Então aí você começou a viver e sentir a influência e ataque, porque você se colocou na brecha por algo que a patente é maior, a patente é grande. E aí você tem que perseverar para ir quebrando aquilo ali, para ir resistindo aquilo ali. Então eu lembro que quando eu comecei a orar na madrugada, eu sentia muito cansaço. E só que hoje não, hoje é tranquilo, eu oro na madrugada, não sinto peso, não sinto retaliação, não sinto contra-ataque. Mas talvez no começo, até quem começou, também poderia ter sentido. E sabe o que é o erro comum do pessoal que está enfrentando batalha? É às vezes achar que parar de orar por causa do cansaço. Nós não podemos parar de orar. Gente, se ora sem vontade. E eu falo, o 5 mínimo, eu sempre falo para vocês, qual que é o seu mínimo de oração? 5 minutos. Então você precisa orar, nem que for 5 minutos, sem vontade. Fala, Jesus, eu tô aqui, hoje eu tô sem vontade. Ora, porque fala, Jesus, hoje eu tô aqui, eu tô sem vontade de orar. Eu queria orar pela minha vida de oração. Queria que o Senhor trouxesse ânimo. Eu não tô conseguindo nem pensar no que eu vou orar. Então, Jesus, eu tô cansado. Eu tô, abatido, tô desanimado. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor é a minha força. Ora sobre o que você tá sentindo. E aí você já começa a orar. Amém? Então, os erros comuns das pessoas que estão vivendo batalha espiritual é reagir na carne, buscar atalhos, culpar as pessoas. Eu tô vivendo isso por causa dessa pessoa, por causa desse fulano. Eu tô passando por essa batalha por causa dessa pessoa. Eu não avanço por causa dessa pessoa. Não, você não avança por causa de você.
Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém prende ninguém, queridos. E quem quer avançar, avança. Só que às vezes a falta de resiliência, a falta de constância, a falta de produtividade de uma pessoa faz com que ela culpe a outra por ela não avançar e por ela não conseguir fazer as coisas. Não vai ou não acordar cedo, colocar tudo em ordem. Queridos, é muito difícil produzir tudo que a gente produz, mas eu entendo que eu acordo cedo, preciso fazer isso, deixo de fazer um monte de outras coisas que eu gosto, né? Muitas vezes eu deixo de cuidar da minha casa para poder resolver as coisas, amém? Né? Mas sempre que eu posso, eu tento colocar as coisas em dia. Então, só que não dá para ficar culpando outras pessoas, certo? Então, muitas vezes as pessoas entram em batalhas espirituais por causa de falta de posicionamento, amém? E o maior erro das pessoas é abandonar as disciplinas espirituais quando a batalha espiritual vem. Começou a sentir opressão? Faz uma oração de guerra, isso aí já vai aliviar. E começa a orar todos os dias, falando, Senhor, eu não aceito a opressão dessa casa. Sentiu opressão? Você ora, repreende. No outro dia, sentiu um pouquinho de opressão? Vai de novo. Você vai fazer até o diabo ficar cansado. Você vai bater nele com o chicote de Jeová Deus. Amém? Toda vez que falo de chicote, eu lembro da Verônica. Toda vez que falo de chicote, eu lembro da Verônica. Lá dos Estados Unidos. Amém? Glória a Jesus. Então, a pessoa que ela está sendo ferida por uma batalha espiritual promovida pelo reino das trevas, ela começa a entrar num esgotamento muito grande. Ela começa a perder a constância. Uma pessoa começa a viver frustrada, começa a achar que o problema é ela ou que o problema é outras pessoas, certo? Mas não entendeu ainda que a luta dela não é contra pessoas ou contra um sistema ou contra um ambiente, mas sim contra principados, potestade, governo das trevas, hostes malignas, trono da maldade. Amém? Então, nós precisamos entender que a batalha espiritual vai trazer para nós, uma vez que a gente se posicionou e a gente está no campo de batalha, fazendo as coisas, orando, guerreando, isso aí vai trazer muita autoridade. Então, queridos, estar à frente da batalha espiritual te dá muita autoridade em nome de Cristo Jesus. Amém? Porque toda pessoa que faz batalha espiritual, posicionada no reino de Deus, ela adquire muita autoridade para declarar e professar o nome de Jesus. Amém? Então, se você deseja ter alto nível de autoridade para falar e as coisas acontecer através do nome de Jesus, você precisa se posicionar no campo de batalha, principalmente no campo de batalha, amém? Então vamos lá, Daniel a gente vê que ele teve o quê? Uma resistência antes da resposta chegar. A resposta demorou a chegar 21 dias e ele sofreu o quê? Uma resistência, então isso aqui, ele enfrentou uma batalha espiritual, sabe? Jó teve um ataque externo, né? Ele teve um ataque externo ali do diabo, certo? Né? Para trazer ali um ataque sobre a vida dele. Então, o que aconteceu com Jó? Jó perdeu tudo. E depois teve um ataque, né, sobre a vida dele, se sentir culpado ou algo, né, desse tipo, certo? Os amigos dele começaram a zombar dele. Amém? Jesus no deserto enfrenta uma batalha espiritual com o próprio Satanás. Jesus, imagina, Jesus está findando um jejum de 40 dias. O diabo vem, né? Eu creio que foi no jejum, no dia 40. E aí o diabo vem tentar Jesus. E Jesus vai ter que enfrentar uma batalha espiritual. Então é exatamente isso. Então o que é batalha espiritual? São momentos que você enfrenta e que você tem que permanecer posicionado. Para nós que estamos posicionados. Mas existem a batalha espiritual que a pessoa enfrenta por não estar posicionada em Cristo, tá? Paulo tinha lutas contínuas. Neemias, quanta oposição constante. A gente leu o livro do profeta Neemias. Quanta oposição constante, né? Então, por exemplo, a maior batalha espiritual, a primeira batalha espiritual que você enfrenta, quando você aceita Jesus, toma a cruz, começa a renunciar a si mesmo, começa a ser cheio do Espírito Santo, o povo da tua casa que se diz crente começa a te perseguir. Começa a falar que você tá chato, que você isso, que você aquilo, começa a querer debater religião com você. Ah, mas eu não acredito no batismo com o Espírito Santo. Ah, isso aí é invenção, sabendo que você já foi batizado, acabou de ser batizado. E você não... Gente espiritual não discute com gente carnal. Gente que tá com cheiro do Espírito Santo não discute com gente que fornica, com gente que transgride, com gente que fica mais atrelada às coisas do mundo que às coisas de Deus. Porque, querido, você está com cheiro de mirra.
Você vai ficar se rebaixando a uma pessoa que nunca experimentou o Espírito Santo ou não tem uma vida com ele. Você vai querer que essa pessoa entenda algo espiritual, sendo que ela é carnal? Não tem sentido. Por mais que ela fale, não, mas eu sou crente há tantos anos, ela pode ser há 50 anos. Mas se ela não está com a chama do Espírito Santo acesa dentro dela, ela não consegue experimentar aquilo que você tem experimentado. E tem pessoas, queridos, que precisam, depois de 20 anos de convertida, se diz convertida, precisa nascer de novo. E eu falo, o novo nascimento, ele implica uma transformação. O cristão que fala para mim que está 30 anos na igreja, do mesmo jeito, se masturbando, bebendo, feito um louco, fazendo as coisas erradas, batendo na mulher, se prostituindo, corrompendo, sonegando imposto, eu te digo a verdade, nunca se converteu. Porque há um temor de Deus muito grande, uma vez que nós, há um temor de Deus muito grande, uma vez que nós nos convertemos. Há um temor muito, muito grande. Há um temor muito grande. Amém? Glória a Jesus. Então vamos lá. Isso é batalha espiritual. Então, a batalha espiritual são as guerras que se levantam contra nós por aquilo que nós estamos fazendo. São as guerras que se levantam quando você se coloca na brecha por algo maior, certo? E tem pessoas que enfrentam a batalha espiritual porque não estão posicionadas. Agora, eu quero entrar com você aqui na parte da libertação. Então, a libertação, certo? A libertação, então, na madrugada, a gente entra tanto na batalha espiritual e tanto na libertação. Então, quando na libertação eu falo, agora todo demônio, do menor ao maior, toda casta de legião, todo chefe, manifesta em nome de Jesus e sai. Isso é libertação. Toda ferida na alma agora, toda pessoa que está dentro de um cativeiro, seja liberta agora em nome de Jesus. Então, o que é libertação? A libertação é um ramo, certo? Tá? Aonde existe a remoção das influências espirituais que ganharam espaço na vida de uma pessoa por causa do pecado ou de qualquer outro erro ou acordo ou brecha, certo? Então é a remoção das influências espirituais que ganharam espaço na vida de uma pessoa ou em algum território ou em alguma circunstância, e nós vamos remover isso aí através do nome poderoso de Jesus. Eu preciso que você entenda, quem deseja viver um ministério de libertação ou fazer libertação, você precisa ter, o principal requisito é esse, ter autoridade em nome de Jesus, tá? Então, o que implica esse processo de libertação? No mundo espiritual, sempre pode, haver uma legalidade ativa que está dando ali a porta de acesso para que aquele demônio manipule ou influencie aquela pessoa. Essa legalidade pode ser uma maldição hereditária, pode ser uma consagração que a mãe fez quando essa criancinha era pequena, e aí o diabo sempre ficou atormentando essa pessoa. Pode ser um envolvimento com o ocultismo, pode ser, enfim, uma palavra de maldição lançada por lá, uma bisavó, e que está perdurando, certo? Na alma, o que é? O que esse processo implica na alma? Confusão, impulsos repetitivos, culpa, vergonha, A pessoa está se lambuzando ali no pecado sempre. Então, a nossa alma deseja o pecado e o nosso corpo vai lá e opera. Então, o processo de libertação implica o quê? Arrancar toda essa confusão, arrancar toda a culpa, E no comportamento, a pessoa faz... no comportamento, a pessoa faz o que não quer e repete os erros que sente, Então, por exemplo, no comportamento, a pessoa, na verdade, ela não queria revidar, ela não queria fazer aquilo, e ela acaba fazendo aquilo que ela não quer, certo? Porque existe uma influência maligna. Eu vou dar só um exemplo para você. Quando você... Quem que era da balada, da festa? Você bebia igual um louco. Aí você foi, se converteu, aceitou Jesus. Mas aí passou um tempo, você voltou a beber de novo. Você não conseguiu beber mais igual você bebia antes. Você sabe por quê? Porque os demônios que se alimentavam... Vai sair um vídeo falando sobre os alimentos dos demônios. Os demônios que se alimentavam daquela cachaça, daquela bebida, eles saíram, a maior parte deles. E agora você voltou a pecar, os demônios vão começar a voltar progressivamente. Só que eu quero que você se lembre, às vezes você passou 10 anos, os demônios entrando dentro da pessoa ali. Aí ela bebia muito, ela bebia sem fim. E depois, ela não consegue mais beber. Ela fala, nossa, eu contei aqui o testemunho do João, ele fez um jejum de 40 dias, aí quando ele voltou a beber, ele não sentiu prazer. Porque o demônio que bebia ali junto com ele já não estava. Por quê? Os demônios, eles saem da vida de uma pessoa ou pela confissão da pessoa que confessou
que não quer mais beber, pediu perdão e parou a prática, ou por evitar a prática. Então, se a pessoa para de beber, o demônio ele sai, porque ele não consegue achar mais vínculo, certo? Por quê? Para todo demônio existe um vínculo que tem que alimentar ele. Se você para de alimentar ele, ele sai. Todo demônio de perversidade sexual, se você para de cometer perversidade sexual, ele sai, tá? Então, quais são as ações envolvidas na libertação? Arrependimento sincero, confissão dos pecados, renúncia verbal, perdão liberado. Então, tanto a gente tem que liberar perdão e pedir perdão, certo? Tem gente que tá com a vida travada, ou tem um demônio aí alojado dentro de uma pessoa por causa da falta de perdão. Cortar as práticas erradas, certo? Quebrar os vínculos com os demônios. Às vezes, tem pessoas, queridos, que estão viciadas em jogos e tem um vínculo ali com o espírito do vício. Você parou de jogar, o espírito do vício ele sai automaticamente. Agora, quando você pede perdão para o Senhor, se arrepende, o vínculo quebra com uma força muito maior, porque você pediu a intervenção do Senhor, certo? Então, vamos lá. Jejum. O jejum também traz a libertação, porque o jejum, ele enfraquece o desejo da alma e da carne, proporcionando, né, o governo do espírito. Então, você começa a discernir. Então, antes o pecado vinha lá, você não resistia, você fala, só mais um pouquinho, só hoje, porque sua alma é quem governava você. Mas agora você começou a jejuar, de repente o pecado bateu, você tem vontade, mas você tem o governo de falar, eu não vou perder o que eu estou construindo com Jesus por causa de um mero prazer. Aí você jejuou mais, daqui a pouco aquela vontade vai embora completamente, certo? Completamente, amém? Então, vem aqui comigo, tá? Alinhamento, deixa eu ver aqui, que implica mais a questão da libertação, né? Limpeza dos ambientes. Então, vamos supor, você começa a entender o que abre legalidade, né? Tem pessoas que colocam lá o elefante virado para a porta. Isso aí é algo pagão. Isso aí é um altar de mamão dentro da sua casa. Eu tenho uma nota de dólar para dar sorte. Eu tenho um trevo de 4 folhas. Você tem um altar para mamão, por isso que as suas finanças são atacadas. Você tá, né, com altares de mamão pedindo a bênção para o Senhor. Então eu vou ensinar para vocês exatamente essas coisas lá no seminário no dia 21/7. O que são os objetos que dão legalidade, né, contra a nossa área financeira, contra a nossa área sentimental. Por exemplo, tem pessoas, né, da área sentimental aí. Existem os espíritos de sedução, as pombagiras, né? Existem vários demônios que atuam aí debaixo do trono de Asmodeus, de Lilith, né? Kundalini, trazendo esse espírito de encantamento, sedução, né? Então, de promiscuidade. O que acontece? Então, já viu aquelas meninas que sempre gostam de tatuar uma pimentinha ou usar coisa de pimentinha? Aí você vai ver lá no trabalho de sedução, o que a entidade pede? Pimenta. Não estou falando que a pimenta é algo maligno. Eu estou falando que o símbolo em si, muitas vezes, quem está pedindo para a pessoa marcar no corpo é a própria entidade. É a própria entidade. Amém? Certo? Gente, deixa eu explicar para vocês. Dia 7/3 é uma aula gratuita, tá? A origem dos demônios. Dia 21 é um seminário que eu vou lançar no próximo sábado dentro dessa aula gratuita, certo? Eu vou fazer o lançamento. Ele tem um custo. Vou fazer ele com preço de uma ótima oportunidade para você. O seminário do dia 21 vai ter apostila, vai ter um certificado de conclusão e mais de 7 horas de aula. A aula desse próximo sábado agora, a origem dos demônios, é uma aula totalmente gratuita, 100% online, né? Vai ser umas 3 horas de aula sobre essas hierarquias, a atuação desses demônios, como funciona tudo isso. Amém? Entenderam? Para você fazer sua inscrição, escreve aqui agora nos comentários a palavra eu quero, tá? Que vai chegar o link para você. Então, a libertação, ela implica o quê? Você se submeter a Deus, abandonar o pecado, mudar os hábitos. Então, você pode perceber que quando você se posicionou em Cristo, aconteceu uma libertação. Jesus começou a pedir para você, sai dessas rodas, para de fazer esse hábito, né? Às vezes Deus pediu hábitos até lícitos, mas hábitos lícitos que você estava viciado, série, filme, redes sociais. Às vezes Deus pediu, por quê? Para libertar você, né? De estar perdendo o seu tempo com coisas que são infrutíferas. Então, as práticas que envolvem o processo de libertação
são esses, amém? Glória a Jesus, deixa eu ver aqui. Quais são os erros comuns da pessoa que não entendeu ainda o processo de libertação? Não se arrepender, certo? Passar por uma libertação e não fechar brecha. O que é fechar brecha? É parar de pecar. Queridos, o demônio saiu, mas se a brecha estiver aberta, ele volta. Então você precisa fechar a brecha espiritual. Você precisa parar de pecar, certo? Eu não estou falando que você acabou de viver uma libertação, aí foi lá e pecou. O demônio ele não volta assim rápido. Eu vou explicar isso para vocês. Ele precisa ter mais alimento para ele poder voltar, certo? Porque uma vez que a legalidade é fechada, ela pode ser aberta, mas aí a pessoa vai ter que pecar, mas ele volta. E se ele já estava, quando ele volta com mais 7, certo? Então a gente não pode tratar as coisas no âmbito da libertação, né? A gente não pode ignorar o pós-libertação. Então você acabou de ser liberto de algo, então você tem que vigiar no mínimo uns 40 dias depois desse processo de libertação, fechar as brechas, fechar as portas. Então se você foi liberto na área sexual, você deve falar assim, não, eu vou evitar até mesmo séries, né, seculares, porque pode ter ali uma imagem que traz um gatilho para você, amém? Então, né, a libertação é algo direto, onde a gente faz o quê? A gente expulsa, certo? Exemplos na Bíblia, Maria Madalena, o Gadareno, Saul antes da queda, certo? O jovem de Atos 16, certo? Então, a gente deve se posicionar mediante esse processo de libertação e viver a libertação. Então, libertação não é só expulsar um demônio. Libertação é um processo que vai caminhar aí. Eu falo que a primeira fase de libertação, ela dura 40 dias, que é o processo entre a expulsão e os próximos 40 dias. Depois a gente vai contar ali, dentro, né, do processo de libertação dessa pessoa, 3 meses. 3 meses onde essa pessoa precisa se encher de Deus, mergulhar em Jesus, fechar as brechas, tomar o maior tipo de cuidado. E aí, no decorrer do tempo, você vai vendo que sempre tem uma área ou outra que você vai entendendo que você precisa de libertação. Eu falo para você com toda a propriedade do mundo. A pessoa que é radical, intencional, ela leva entre 6 meses, 1 ano para ser liberta completamente de tudo. A pessoa que vai mais devagar é mais ou menos, tá? É mais ou menos uns 2 anos. Mas ela vai ser liberta de tudo. Mas ela tem que ser intencional, ela tem que jejuar, ela tem que se posicionar, ela tem que, né, ficar ali na brecha. Então amanhã eu dou continuidade falando para vocês sobre isso, amém? Um dia abençoado, Shabbat Shalom para vocês. Hoje é sábado, dia 28, o último dia do mês de fevereiro. E amanhã nós começamos o mês de março. Eu quero profetizar que o mês de março vai ser o mês da sua ruptura. O mês de março é o mês da sua expansão. Eu quero profetizar que como um cedro do Líbano, para você que já tem raiz consolidada na terra, esse mês de março, o broto do cedro do Líbano, ele sai para fora para florescer. Ele sai para fora para crescer. Eu profetizo um mês de março cheio de expansão, em nome do Senhor Jesus, carregado da glória de Deus, da manifestação poderosa de Deus. Amém? Um beijo no seu coração, um dia abençoado. Eu te vejo na próxima oração da madrugada.